Fala pessoal, tudo bem? Tá começando aqui mais um vídeo no canal e dessa vez eu vou falar novamente sobre Fórmula 1. Mas antes de começar, eu peço para você vir aqui, me ajudar com o seu like, com o seu gostei, me ajudar também se inscrevendo no canal, ativando o sininho, é claro, caso você ainda não tenha feito. 73% das pessoas que assistem os vídeos aqui já são inscritas no canal. Eu fico muito feliz com esse número e se você puder me ajudar, caso você ainda não seja inscrito e assista, com certeza vai me ajudar bastante e também, do mesmo modo, a me ajudar curtindo, compartilhando, que também é muito importante porque o YouTube começa a entender que esse conteúdo é de qualidade e importante para que outras pessoas assistam e consumam. Então é isso, bora pro vídeo. O GP anterior a esse foi o GP da Austrália e ele, digamos assim, não foi um GP tão bacana. Até agora foi o pior GP da Fórmula 1 desse ano e tem algumas razões que são complicadas a gente falar só em um vídeo porque dá uma discussão muito boa, mas eu vou tentar me atentar às principais coisas. Particularmente eu não assisti o GP, eu não consegui assistir, mas eu vi, revi alguns lances e, de modo geral, a falta de competição pode gerar esses GPs ruins. E a Austrália não é um GP ruim, de certa maneira, a pista, corridas lá não são tão ruins, mas até agora foi o pior e um dos piores até de quem já assistiu vários, né, ao longo dos anos. Mas tentar focar mais no que aconteceu na corrida, que a gente viu, foi muito o que eu falei no pré-GP. A gente tem o Checo Pérez como um cara que é muito bom em circuito de rua e foi isso que aconteceu. Óbvio que ele conta com um carro muito bom, porém o carro não anda sozinho e ele conseguiu fazer um grande final de semana, né? E também uma grande corrida e acabar sendo o campeão do circuito da Austrália novamente. Assim, é um cara que anda muito em rua e isso é bem legal de ver. Eu particularmente acho isso maneiro quando o piloto tem uma especialidade, digamos assim, como o próprio Ayrton Senna era na chuva, o próprio Schumacher também era muito bom na chuva, dizem até que melhor que o Senna, até o Lewis Hamilton, então assim, eu acho bem bacana isso. Sobre o GP desse domingo, aí sim a gente começa a falar de bastante coisa. Vai ser a primeira visita das três da Fórmula 1 nos Estados Unidos nessa temporada. É o GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, é a quinta etapa das 23 que teremos ao longo desse ano. E é um GP que, de certa forma, ele divide o público, porque muitas pessoas, muitas não, mas algumas pessoas gostam da corrida e aí sim, muitas geralmente não gostam. Ela é criticada por diversas coisas, algumas em tese fora do âmbito de corrida e outras que já se caracterizam por um confronto nas corridas em si. Começando na corrida, né, o que importa na corrida, o principal é que não é um GP com tantas retas, apesar de ter retas boas, se não me engano, duas muito boas. E o principal de todos é a pista, e isso muito reclamado pelos pilotos, até que é uma pista suja, como a gente costuma dizer. Então, de certa maneira, isso teve até acidente nos treinos livres, isso de certa forma ajuda a fortalecer ainda mais esse debate dessa pista suja. Agora, fugindo um pouco do âmbito da corrida, os Estados Unidos ele tem uma característica até mundialmente famosa e muito popular entre eles, que é nos grandes eventos eles gerarem muito entretenimento. E isso preocupa, de certa forma, na Fórmula 1, que olha às vezes para esse GP com um certo glamour, e aí eles dão até muita ênfase em festas, em pessoas que vão lá para assistir, e isso, de certa forma, no mundo da corrida,
no mundo da Fórmula 1, muitas pessoas não gostam. E a gente vê muito isso no Twitter. E a gente também, eu assisto a NBA, várias pessoas do Brasil, isso a gente vê muito característica na NBA, porque volta e meia, no meio do jogo, eles param para filmar as pessoas que estão assistindo, as estrelas. Isso é bem normal. Claro que no futebol tem um pouco disso. Eu, particularmente, não assisto a MLS, que é o futebol dos Estados Unidos, mas de uma maneira geral, de jogos gerais no mundo, a gente não vê esse entretenimento todo relacionado às pessoas, à venda do... Porque não é só um jogo, né? Os Estados Unidos enxergam isso como um evento mesmo, não é só a partida. É tudo por trás, as pessoas que vão para isso, são as marcas que vendem. Então, os Estados Unidos têm essa característica de não vender só o jogo, de não vender, no caso, a corrida, mas vender todo o resto. E isso, por parte de alguns fãs da Fórmula 1 e de outras pessoas, isso não é tão legal. Mas assim, falando da corrida, é um circuito novo. Ele começou a ser disputado, se eu não me engano, em 2022. E quem levou a pole position no ano passado foi o próprio Charles Leclerc, mas quem acabou vencendo foi o Max Verstappen. E obviamente ele será o maior vencedor desse GP. Entrando no contexto da corrida, nesse GP a gente vai ver algumas mudanças nas equipes, em algumas equipes, né? A Ferrari já disse que fez algumas alterações para esse GP de Miami para as próximas. Trata-se de uma mudança, uma atualização no carro, uma atualização forte. A gente já começou a ver isso nos treinos livres. É claro, não de uma maneira tão clara ainda, mas aos poucos a gente vai entendendo melhor e o carro e o próprio Charles Leclerc, o Sainz, vai se adaptando. E obviamente essa atualização é muito importante, porque como a gente vem falando ao longo da temporada até aqui, o carro ainda perde muito, principalmente na velocidade de reta e no ritmo de corrida. Outra equipe também que começa a mexer no seu carro de uma maneira mais contundente será a Mercedes, que essa sim precisa um pouco mais que a Ferrari, porque também vem sofrendo em ritmo. E é engraçado porque o Lewis Hamilton no último GP ao longo dessa semana, ele reclamou do carro, né? Ele disse que precisam de atualizações, que precisam de melhorias. E o Toto Wolff, logo em seguida, ele anunciou algumas mudanças no carro. Então, não sei até que ponto ele já sabia disso e já quis antecipar, ou se ele falou pro Toto Wolff, né, de uma maneira de fora para dentro, né? Então, eu particularmente acho isso bem estranho, mas né, cada um e a experiência do Lewis Hamilton, ele consegue fazer isso de forma brilhante. Além da Mercedes e da Ferrari, o Ocon, o Piastri e o Norris também tiveram mudanças nos seus carros, e isso, de uma maneira geral, é bem interessante, porque a gente precisa ver os carros evoluindo para ter uma competição maior com a RBR, porque o que a gente mais teme, quando eu falo a gente, torcedores e pessoas que estudam sobre Fórmula 1, é que não fique um campeonato de um carro só, de uma equipe só, de um piloto só, porque isso de maneira geral é muito chato. Isso realmente, a gente gosta desses enfrentamentos, desses confrontos. Então, se ficar um clima só de uma equipe, acaba sendo prejudicial até para o campeonato, para o produto Fórmula 1. Eu tenho que falar também que o Norris, ele tem feito um bom final de semana até aqui. Obviamente estou gravando isso no sábado, não consegui assistir a classificação, nem os treinos livres 3, mas ele tem feito um bom momento até aqui. E eu tenho uma coisa para falar que pode até parecer estranho, mas eu acho o Norris um grande piloto. Para mim ele é do nível do Charles Leclerc e do Max Verstappen, apesar disso poder soar um pouco estranho, né? Porque principalmente o Max tem 2 títulos. Mas sim, ele tem esse nível muito bom, mas infelizmente ele não tem um carro que consiga o acompanhar. Obviamente ele pode ajudar mais a mexer no carro, mas também não sei se é a característica dele. Mas se der um carro muito bom para ele, ou um carro bom, ele com certeza vai fazer ótimas corridas, assim como fez em 2021, se eu não me engano, que foi uma das melhores temporadas dele. E
Um tempero especial para essa corrida é o risco de chuva. É claro que não é um risco tão alto, 50% de chuva no domingo, mas sim tem uma possibilidade e eu particularmente torço para que isso aconteça, porque eu acho as corridas nas chuvas muito legais e elas podem dar uma pimenta muito especial e tirar alguns pilotos da zona de conforto, trazer toda uma complexidade para a corrida. É engraçado que tem essa possibilidade de chuva, mas o GP de Miami ele só perde em questão de calor, realmente tanto da pista, tanto do circuito de uma maneira geral, para o GP do Bahrein, que esse sim é de longe o mais quente de toda a temporada. Em relação à competição dos pilotos, a classificação, o enredo segue o mesmo, a gente vê aí na imagem o Verstappen com 93 pontos, 6 à frente do seu companheiro de equipe, que é o seu maior rival no momento, e o Alonso fechando esse terceiro lugar com 60 pontos. Nos construtores, a história é outra. A Red Bull ela tem mais que o dobro da segunda colocada, isso porque junta o bom campeonato do Verstappen e do Checo Pérez. Como você vê na imagem, a equipe austríaca chegou a impressionantes 180 pontos, seguida pela Aston Martin com 87 e a Mercedes com 76. É loucura ver esse campeonato de construtores até o momento. A corrida ela será tradicional no domingo, mas com horário diferente do que geralmente a gente vê. A corrida será no domingo às 4 horas da tarde e, obviamente, tem transmissão da Band Sport e também, como eu estou gravando esse vídeo antes da classificação, a classificação será às 4h45 da tarde na Band e no Band Sport, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se não curtiu, não compartilhou ainda, comente aí quem você acha que vai ganhar essa corrida, qual vai ser o pódio. E é isso, tamo junto, boa corrida para todo mundo, bom final de semana.